Nesse vídeo, nós iremos explorar o uso de verossemelhança como critério de otimização em inferência filogenética. É importante que vocês tenham visto o vídeo anterior, onde eu discuto o que é verossimilhança, apresento o que é estimativas de parâmetro usando verossimilhança máxima e contextualizo o uso desse método estatístico para estimar divergência entre táxons. Enfim, o uso de probabilidades em inferência filogenética surge por volta de 1990 de forma mais efetiva, com um trabalho seminal do Joe Felsenstein, um geneticista da Universidade de Washington. Anterior a ele, pessoas como Steve Ferris já haviam proposto que a verossimilhança poderia ser usada como critério de otimização em inferência filogenética. Mas com bases epistemológicas, Ferris rejeita o uso, mas isso é retomado por Joe Felsenstein na década de 90 e é um método muito usado ainda hoje. A motivação por trás do uso de probabilidades em inferência filogenética foi a constatação de que, em casos como esse, onde eu tenho uma topologia que eu acredito ser real e gero dados de acordo com essa topologia, métodos como a parcimônia falham em recuperar a árvore verdadeira, ao passo que métodos que levam em consideração probabilidades, como é o uso de verossimilhança em inferência filogenética, tinham uma performance melhor em recuperar esta topologia aqui. Isso é o que nós chamamos de Long Branch Attraction, ou Felsenstein Zone, que é uma das críticas mais ferrenhas com o uso de parcimônia, principalmente em dados moleculares. Enfim, vamos contextualizar agora esse novo critério de otimização ou uso de probabilidades em inferência filogenética dentro do que nós definimos há muito tempo como lógica da inferência filogenética. Tanto o uso de probabilidades como critério de otimização como o uso de parcimônia levam em consideração o fato de que, para esses métodos, as evidências de relação de parentesco estão na transformação de caracteres. A diferença entre o uso de probabilidades ou o uso de parcimônia como critério de otimização reside no fato de que as evidências para os probabilistas está na transformação de estados de caracteres de acordo com um modelo pré-determinado de transformação de caracteres. Vamos ver o que é esse modelo e como ele se insere dentro do contexto de verossimilhança. Vocês se lembram que verossimilhança de um parâmetro, dado a minha observação, é igual à probabilidade de eu obter os dados que eu observei, assumindo que o meu parâmetro está correto. E eu posso otimizar esses parâmetros buscando a likelihood ou a máxima likelihood desses parâmetros que aumentam a probabilidade de eu obter esses dados, certo? Então, no caso em questão, nós temos os dados aqui, que são as sequências que nós observamos, nós temos que escolher um parâmetro e verificar qual é a melhor configuração dos parâmetros desse modelo que confere a maior probabilidade de eu observar os dados que eu tenho. Então, o que eu pergunto é qual é o valor dos parâmetros que maximiza a probabilidade de eu observar os dados que eu tenho em mão, da mesma forma que nós fizemos no dado anterior, no vídeo anterior. Muito bem. O modelo é parte essencial, então, do uso do critério de máxima verossimilhança em inferência filogenética. E esse modelo ele tem alguns componentes. O primeiro componente dele é uma matriz que rege a probabilidade de transformação entre os estados de caráter. Então, para n estados de caráter, eu tenho uma matriz como essa, que postula as probabilidades de transformação. Eu também levo em consideração a frequência de cada um desses estados no meu banco de dados, certo? No caso de dados moleculares, eu teria alguma coisa como essa. Nós temos 4 pares de bases, A, C, G, T, A, C, G e T, e esses elementos aqui dessa matriz regem a probabilidade de mudança ou não mudança, como é esse caso, de estados de caráter, de acordo ou levando em consideração a frequência desses estados. O modelo de evolução molecular ou de evolução de caracteres em inferência filogenética leva em consideração um outro componente, que é o componente tempo. Ou seja, as matrizes que regem
as probabilidades de transformação levam em consideração a probabilidade de eu mudar de um estado para outro, considerando um tempo determinado. E esse tempo ele é determinado por uma distribuição qualquer probabilística. Bom, vamos ver aqui mais um componente desse modelo. O modelo também leva em consideração, além da matriz de substituição ou a matriz de transformação de cada estado, levando em consideração o tempo, leva também em consideração, obviamente, a topologia. E essa topologia leva em conta o comprimento dos ramos, que é indiretamente um fator de tempo. Então, notem que existe uma diferença predominante aqui entre os dois métodos, parcimônia e verossimilhança. Pela primeira vez, eu estou levando em consideração o comprimento dos ramos, coisa que eu não levava em consideração quando eu aplicava o método de parcimônia. Certo? Então, tanto a matriz de substituição ou o modelo de substituição, como a topologia mais os seus comprimentos de ramo, fazem parte do modelo. Então, nesse caso, a likelihood do meu modelo, ou seja, desses dois componentes, é a probabilidade de obter os dados, assumindo que o meu modelo de substituição é verdadeiro e que a minha topologia é verdadeira. E eu vou estimar essa topologia e os seus comprimentos de ramos da mesma forma que nós estimamos a divergência evolutiva no vídeo anterior, ou seja, buscando o ponto onde a topologia e o comprimento de ramo oferecem a maior likelihood dos meus parâmetros. Muito bem. Aqui vamos ver como nós computamos essa likelihood. Como vocês sabem, a likelihood ela é computada usando o modelo de substituição e a topologia. E o que eu quero saber é, dado uma topologia, qual é a probabilidade de eu obter os dados, assumindo que o comprimento de ramo é esse e que as probabilidades de mudança de acordo com esse comprimento de ramo são expressas por essa matriz. E eu faço isso multiplicando essas probabilidades. Ou seja, a probabilidade de uma dada reconstrução, ou seja, onde eu assumo A e G aqui, é igual à probabilidade de eu não mudar, ou seja, permanecer em A, dado que o comprimento de ramo é V1, vezes a probabilidade de eu não mudar, dado que o comprimento de ramo é V2, vezes a probabilidade de eu mudar, sendo que o comprimento de ramo é G3, a probabilidade de não mudar, sendo que o comprimento de ramo é V4, e a probabilidade de não mudar, sendo que a probabilidade ou o comprimento de ramo é 5. Por que eu estou multiplicando? Porque para que eu compute essa likelihood, ou essa verossimilhança, como essas probabilidades são conjuntas, isso tem que ocorrer, mas isso tem que ocorrer, e isso tem que ocorrer, todos esses elementos têm que ocorrer. Por isso, eu multiplico essas probabilidades. Muito bem. Considere agora que eu tenho essa distribuição de caráter para esses terminais. E é isso que eu observo nessa representação aqui, considerando a topologia número 1. Certo? Para eu calcular a likelihood, ou a verossimilhança desta topologia, eu preciso primeiramente computar a likelihood de cada uma das reconstruções. Ou seja, na reconstrução 1, eu multiplico as probabilidades associadas à distribuição desses caracteres e da reconstrução que eu coloco, dado o seu comprimento de ramo. Depois eu faço o mesmo para a reconstrução número 2, para o número 3 e até chegar na reconstrução número 16. Notem que agora eu estou considerando eventos que são disjuntos, ou seja, ou eu estimo que A esteve aqui e G esteve aqui, ou eu estimo que os estados ancestrais são A e A, ou eu estimo que A e C, e assim por diante. Eu considero todas as configurações possíveis para os estados ancestrais. E eu somo essas probabilidades porque ou ocorre isso, ou ocorre isso, ou ocorre isso. Eu não posso ocorrer, não pode ser que aqui tenha mais do que um estado nesse ponto da topologia. Portanto, então, a likelihood da topologia, para esse caso aqui onde eu tenho um único caráter, ela é expressa pela somatória da likelihood ou da verossimilhança de todas as reconstruções para essa topologia.
E é assim que a gente calcula a likelihood dessa topologia. Muito bem, agora assuma, por exemplo, que eu tenha uma matriz onde haja mais do que um caráter, ou seja, n caracteres. A verossimilhança máxima de um determinado caráter em uma topologia ela é expressa, como nós já dissemos, pela somatória das reconstruções nessa topologia. Foi o que nós fizemos anteriormente. Agora, se eu quero computar a likelihood da topologia K para n caracteres, eu tenho que multiplicar todas essas likelihoods ou verossimilhanças, porque é necessário que isso ocorra, e isso ocorra, e isso ocorra. Portanto, é por isso que eu multiplico essas verossimilhanças. Muito bem, vocês aprenderam como isso é usado. Aqui um exemplo de um outro modelo. Considere que eu tenha essa matriz de dados. Eu vou assumir um modelo chamado Kimura Two Parameters, que além de postular uma taxa de transformação entre estados, leva em consideração a frequência de transições e transversões. Transições e transições são eventos de substituição. Toda vez que eu tenho uma substituição, uma transformação entre purinas ou entre pirimidinas, eu chamo isso de transições. Toda vez que eu tenho uma mudança, uma transformação entre uma purina e uma pirimidina, por exemplo, aí eu tenho uma transversão. Então esse modelo, assumindo que esse modelo é verdadeiro e assumindo que eu obtive esses dados, avaliando todas as topologias possíveis, eu consigo selecionar uma de acordo com a sua verossimilhança, certo? Uma coisa importante para anotar aqui, prestem atenção nessa matriz de dados e note que, utilizando o critério de parcimônia, nenhum desses caracteres é informativo. Então, não espere que esses dois critérios deem o mesmo resultado.